18 de setembro de 2013. Apesar dos desfalques, o Corinthians está pronto para vencer a Ponte Preta e afastar uma possível crise do timão. Pela primeira vez, o São Paulo tenta completar 3 vitórias consecutivas no Brasileirão. E desde a chegada de Muricy Ramalho, o time não levou gols nesse Campeonato Brasileiro. Rival implacável do São Paulo na última Libertadores da América, Atlético Mineiro está pronto para mais uma vez estragar os planos do tricolor paulista, agora no Campeonato Brasileiro. Santos aposta no retorno de Montijo para surpreender o Grêmio e se recuperar das últimas 2 derrotas no campeonato. Palmeiras vence o Avaí e entra em contagem regressiva para voltar à elite do futebol brasileiro. Continue com a gente porque o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Olá, olá, boa noite. O Palmeiras driblou o frio, a chuva, a péssima arbitragem, o bom time do Avaí e conseguiu trazer de virada mais 3 pontos na bagagem. Os gringos brilharam na vitória de ontem do Verdão, na ressacada, que agora, segundo os matemáticos, precisa de 4 vitórias nos 16 jogos restantes para garantir o acesso à Série A. Vamos ver os gols. Em Florianópolis, o Avaí começou bem diante do Palmeiras. 14 minutos do primeiro tempo e Márcio Diogo abriu o placar para o time da casa, 1-0 Avaí. O empate palmeirense veio nessa arrancada de Juninho. O lateral lançou para Valdívia, que com um toque preciso tirou do goleiro e deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Luciano recebeu pelo meio, deu um lindo giro em Wilson, invadiu a área e bateu no canto. Um belo gol do camisa 20 do Avaí, 2-1. A festa catarinense durou apenas 3 minutos. Valdívia fez a jogada pela direita e rolou para Mendieta empatar novamente, 2-2. A virada do Palmeiras saiu nessa linda jogada de Vinícius. Ele arrancou, tirou a marcação e soltou o pé. Diego ainda tocou na bola, mas ela acabou entrando, 3-2. E para fechar, Wesley cobrou falta. Diego defendeu e no rebote da trave, Eguren apareceu para fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. E ficou nisso. Avaí 2, Palmeiras, mais líder do que nunca, 4. Olha, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Mais uma belíssima vitória do Palmeiras. O Avaí, como disse aqui ontem, um time difícil de ser batido. Esteve à frente do placar em 2 oportunidades, jogando em casa. Mas o Palmeiras foi valente, conseguiu não só o empate, como virar o jogo e ainda deixar o placar mais largo. 4-2, foi um belíssimo resultado para o Palmeiras, que nada de braçadas nessa Série B, Chico, e faz uma belíssima campanha. Muita gente pode estar pensando assim, a Série B... Claro, é outro nível, não é a mesma coisa que a elite, obviamente. Ainda assim, é um campeonato que tem lá suas dificuldades, os gramados não são sensacionais, o clube tem que viajar o tempo todo, mas o Palmeiras ele não dá sinais de fadiga, muito pelo contrário. Dá sinais de que esse time está entrosando e melhor para o ano que vem, porque teremos um centenário com uma base muito bem montada, é só encaixar uma peça ou outra, Chico. Estou gostando de ver esse Palmeiras aí. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. E, como o Celso falou, esse Avaí é um problema, esse Avaí, né? O Corinthians, quando jogou a segunda divisão... Empatou com o Avaí aqui, nossa, né? Empatou aqui, lá e aqui, quebrou o pau com o tal de Marquinhos. Que está lá ainda. Que está lá ainda. Quer dizer, veio para o Santos, voltou. É, exatamente, mas é um time meio ardido, um time chato. E o Palmeiras nem tomou conhecimento. Quando começou a segunda divisão, não sei se está lembrado, meu querido Celso Cardoso, era a Michele que estava aqui, não era a Anitta, então por isso a Anitta não vai lembrar. Mas eu falei que o Palmeiras ia ser campeão com mais de 80 pontos na Série B. E eu estou, pelo jeito que eu estou vendo aqui a tabela, e já está chegando nos 80. Né? Porque ainda faltam ainda não sei quantos jogos, o Palmeiras já está atingindo quase 50 pontos, né? Então já chega nos 80 e vai passar dos 80, vai voltar campeão e com o pé nas costas. Série B não foi problema para o Palmeiras. E foi legal porque o Palmeiras, nesse inteirinho, está tendo tempo para respirar, né? Está acabando a obra do estádio e está acabando também acertando as dívidas, né? Que ficaram aí, uns buracos aí chatos, né? Que o atual presidente, o Paulo Nobre, está dando conta. Junto com o Bruno Aldo também, que a gente não pode esquecer que é um baita de um administrador, né?
Então, o Palmeiras fez o certo. Caiu e se arrumou. É a mesma coisa que nem o Corinthians. Só que agora ele volta com o estádio, né? Agora ele volta com o estádio. Quer dizer, que a principal fonte de renda do Palmeiras não vai ser só a televisão. Vai ser o estádio também. Né? Porque o Palmeiras vai ser uma arena. O do Corinthians é arena, mas não vai ser usado para shows. Vai ser usado só para futebol. Certo? É bom que se diga isso. O Palmeiras não. Já tem show do One Direction lá no Palmeiras. Eu falei certo desses carinha? Sim, e parece que você vai, né? Eu vou no show do One Direction. Vou com a minha filhinha Sofia. Não, eu não conheço a banda. Não conhece. Você não conhece nada, você é desatualizado. Você parou no tempo do Bon Jovi. No tempo do Bon Jovi, você. Hoje ele vai no show do Bruce Springsteen. Hoje ele vai no show lá do Bruce. Mas faz bem, que é um belo cantor. Mas eu estou dizendo, vejam bem, e já está tudo vendido. Né? Então o Palmeiras vai estar muito melhor do que está esse ano em termos econômicos, vamos dizer assim. Então vai dar para montar um bom time. Então tá certo, o Palmeiras está aí voltando. Às vezes vale a pena cair, viu? Vale a pena cair porque aí você arruma a casa. Ou arruma a casa ou fecha. No caso do Palmeiras, arrumou a casa. Bom, então, com o acesso praticamente garantido, o Palmeiras voltou hoje pela manhã à capital paulista e ano que vem é o centenário do clube e torcida e dirigentes começarão a planejar essa importante data para o Verdão. Falar no futuro é motivo de empolgação para quase todo mundo lá no clube, menos para Gilson Kleina, que já sofre aí com algumas especulações de ser substituído. Valdívia não tá a fim de papo. Grande jogo, Valdívia. Gol, assistência. Feliz. Em compensação, o professor Kleina, cercado por jornalistas armados com câmeras, microfones e perguntas azedas, responde, apesar do gosto amargo. Os boatos de que Luxemburgo poderia ser técnico do Palmeiras ano que vem, esses boatos que começam a pintar no Palmeiras, isso te atrapalha de alguma forma no seu trabalho? E como é que você vê isso? Olha, eu estou muito focado para 2013. E não adianta nada se equivocar, achar que tem que pensar em 2014 se a gente não consolidar o objetivo de 2013. Mas, Gilson, você não acha que a diretoria deveria confirmar logo ou não a sua permanência no time? Mas aí não cabe a mim, né? Essa pergunta não cabe a mim. Nós estamos aqui trabalhando, junto com os jogadores, estão muito entregues, junto com a diretoria também. Eu acho que o resgate de tudo isso passa pela torcida, por tudo. Mas eu tenho que estar mobilizado e estar com a cabeça para 2013. Esse é o mais importante. O futuro de Gilson Kleina no Palmeiras, à diretoria do Verdão pertence. A indefinição quanto à permanência do técnico para a temporada 2014 o incomoda. Assim que o Palmeiras garantir, Gilson, a classificação, você espera que a diretoria te chame para conversar? Puxa, é uma pergunta difícil, você ficar legislando a causa própria. Eu quero avaliar pelo desempenho, o que nós temos que fazer é dar alegria a todos dentro do Palmeiras, que é a volta para a primeira divisão. Márcio Araújo talvez expresse a vontade do grupo de jogadores. É um grande treinador, tem feito um grande trabalho com os jogadores que ele tem tido aí na mão, tem colocado o time do Palmeiras para jogar e feito grandes partidas, tanto que na Série B a gente está fazendo uma grande campanha. Fato é que, pelo menos até dezembro, quem continua dirigindo esse Verdão para frente é o Gilson. E você que está na sua casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre o futuro do treinador do Verdão. O Gilson Kleina deve permanecer no comando do Palmeiras no ano que vem? Tcharam, sim ou não? Acesse e vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Celcinho. No meu entender, deveria permanecer, porque você dá uma sequência a um trabalho, está fazendo um trabalho de base agora na Série B, conhece o grupo, monta um time. Eu particularmente, faria a opção da permanência dele. Para dar uma continuidade, agora, né? Exato, mas também não é nenhum absurdo se ele não ficar. Eu vou dar um exemplo só no ano passado. O Bayern de Munique anunciou, logo no começo da Liga dos Campeões, que o novo treinador seria o Guardiola, enquanto o Reich estava fazendo um trabalho dele. E isso não impediu que ele terminasse o ano como campeão da Liga dos Campeões da Europa, o principal título de clubes do mundo. Quer dizer, então o clube pode muito bem fazer uma opção, mas desde que seja tudo muito claro. Olha, faz parte dos nossos planos, não faz parte dos nossos planos, justamente para que acabe com essa especulação. Fica, não fica, vem outro. Então, o clube tem que se posicionar.
O Kleina é o nosso treinador para 2014. O Kleina não é o nosso treinador para 2014. E todos vão agir com profissionalismo, creio nisso. O Celso, vamos dizer assim, na essência tem razão. O Palmeiras é livre para escolher o treinador que quiser. Agora, eu acho que existe um compromisso meio que ético aí, né? Porque não é justo. Você olhando assim, pô, o cara roeu o osso, agora que chegou a hora de comer filé mignon. Não, pô, ele não vai comer filé mignon? E não cria ilusões, né, Chico? Não cria ilusões. Não, né? eu não estou criando ilusões. Não, estou dizendo, não cria ilusões pro Kleina. Vou ganhar a Série B e vou permanecer. Aí chega no último jogo, tchau, não faz parte mais dos nossos planos. Eu só acho assim, eu acho que o Palmeiras tem o direito de escolher o treinador que quiser para dirigi-lo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é um direito que a diretoria tem e uma responsabilidade também de arcar com as consequências de qualquer tipo de mudança. Agora, só que eu acho que moralmente, moral quando eu falo é uma coisa pessoal, minha, e eu não faria isso com uma questão de ética. Eu não faria isso. E por uma questão de ética, ética é uma coisa mais generalizada, né? Que você respeita ou não respeita. Mas moral, uma questão de moral. O cara pegou o Palmeiras no osso, pegou o Palmeiras sem eira nem beira, Valdívia não jogava, era uma confusão o time do Palmeiras. E a gente não pode dizer, olha hoje o Palmeiras como está, o palmeirense como está feliz, como está alegre, né? Mesmo o Palmeiras saindo da segunda divisão, aí faltam aí pouquíssimos jogos para garantir matematicamente isso. Então, acho que vai ficar uma coisa meio chata, para dizer verdade para você. Vai ficar uma coisa meio chata, mas enfim, o Palmeiras é ali para fazer o que quiser. Bom, mais 8 partidas deram sequência à 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O ABC perdeu do Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista e segue na lanterna da competição. A América de Natal e Joinville empataram em 1-1 no Nazarenão, lá no Rio Grande do Norte. É o nome, né? O Asa perdeu do Boa Esporte por 1-0 em Arapiraca. Confira aí os outros gols. Em Belo Horizonte, Leandro Ferreira abriu o placar, América 1 e Casa 0. Mas o time cearense empatou no segundo tempo com o Radamés cobrando falta. E virou o jogo com o Tadeu cobrando pênalti. América Mineiro 1 e Casa 2. Ceará e Oeste, Lulinha fez o único gol do jogo, gol da vitória do Ceará. Atlético Goianiense e São Caetano. Ricardo Jesus abriu para o time de Goiânia, 1-0. Mas Fernandinho empatou no finalzinho do jogo aos 39 minutos. Atlético Goianiense 1, São Caetano também 1. Ailton marcou e o Sport derrotou o Guaratinguetá no Recife, 1-0. O Paraná recebeu o Paysandu e fez 1-0 com Paulo Sérgio. Reinaldo ampliou ainda no primeiro tempo, 2-0. Mais um de Reinaldo, agora no segundo tempo, aos 25 minutos, 3-0. Aleilson diminuiu para o Paysandu aos 27, mas ficou nisso. Paraná 3, Paysandu 1. O Bragantino enfrentou o ABC em Bragança Paulista e Alex fez 1-0 aos 9 minutos. Nilson ampliou o placar aos 41, 2-0 Bragantino. Alvinho, no comecinho do segundo tempo, aos 28 segundos, diminuiu e ficou nisso. Bragantino 2, ABC de Natal 1. Ontem aqui no Gazeta Esportiva nós dávamos destaque aos gols brasileiros na rodada. Tivemos 6 ontem, incluindo, claro, os 2 do Thiago Mota, que não são necessariamente gols brasileiros. Afinal de contas, ele nasceu no Brasil, mas se naturalizou italiano. E hoje nós tivemos mais 4 gols brasileiros. O Oscar marcou na derrota do Chelsea em casa para o Basel por 2-1. O Chelsea jogando em Londres perdeu por 2-1. Pois é, o Schalke 04 ganhou do seu Bucareste por 3-0, pelo mesmo grupo. No grupo F, o Arsenal venceu o Olympique de Marseille fora de casa por 2-1. O Napoli, surpresa, hein? Venceu o Borussia Dortmund na Itália por 2-1. E aí no grupo G nós tivemos os outros 3 gols brasileiros da tarde ou noite lá na Europa. E esses 3 gols no mesmo jogo. O Atlético Madrid venceu o Zenit por 3-1. O Miranda e São Paulino e o Léo Batistão, amigaço do Neymar, fizeram para o Atlético de Madrid na vitória por 3-1. E o Hulk marcou o único gol do Zenit. Pelo mesmo grupo, o Porto ganhou fora de casa do Áustria Viena. E pelo grupo H, fechando, Milan 2, Celtic 0, Barcelona 4, Ajax 0. E amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. Thiago Oliveira conta mais.
Fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, pessoal, quinta-feira recheada de atrações no Super Esporte, hein? A estreia de Neymar na Liga dos Campeões da Europa e os gols da competição mais importante de clubes do mundo. Aqui no Brasileirão, 22ª rodada e o duelo dos líderes entre Cruzeiro e Botafogo. Tem ainda o Corinthians tentando a recuperação em Campinas contra a Ponte Preta. São Paulo e Galo no Morumbi e o Santos, que tem pela frente o Grêmio lá no Sul. Então, eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe através do Twitter, @Gazesportiva, pelo meu Twitter, @Anita Pasques, pelo do Celso Cardoso. @Celso Cardoso. Tá bom. Chico Lang? @Chico Lang Real. É bom explicar que é real, porque tinham vários falsetas. Tem vários falsetas, mas sou eu mesmo. Então, real, Chico Lang Real Chico Lang Real sou eu. O resto... E quando o Corinthians perde, não adianta entrar lá e me encher a paciência, porque eu nem respondo. Aí você também pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e no Facebook a gente também está lá. Nossa página é facebook.com/G Esportiva Net. E queria também chamar a atenção para os nossos blogs na gazetesportiva.net, o meu Na Cara do Gol, o do Chico e Tenho Dito. E mandar abraço também para a gente que está pedindo abraço via Twitter. Palminópolis, no Goiás, nos acompanha. Então, um grande abraço para Palminópolis. Andirá, no Paraná, também. O Luiz Antônio Cacita, de lá, pede abraço. Moca, Zona Leste de São Paulo, todo mundo ligado. Terra da Michele, né? É verdade, aliás, um beijo para Michele, que logo vai estar de volta aqui no Gazeta Esportiva, verdade, a velha Moca. Luciana Alves e o Felipe, os dois são corintianos, assim como o Chico Lang e muita gente que eu conheço. E outra coisa, quero mandar um abraço e um beijo pro Douglinhas, que trabalhava aqui com a gente. Onde que é o pedaço do Douglinhas? Onde que é o bar que o Douglinhas fica lá? Onde que é? Bom... Cachoeirinha? Carapicuíba? Carapicuíba. Um beijo pro Douglas. Então, um grande abraço para você, meu amigo Douglinhas, que imitava Carlito Teves. Volta, Carlito Teves! Ele fazia direitinho, ele dançava lacúmbia. Direitinho, assim, que nem o Carlito Teves. Só que é um neguinho desse tamanho, velhinho, então ficava ali com uma manha, né, do gato. Então, grande abraço e um beijo para você, Douglinhas. Saudade. Vê se passa por aqui um dia, né, para a gente tomar uma água ali embaixo. Uma água, né? Uhum. Bom, e você que acompanha a TV Gazeta já sabe, tá chegando o troféu Mesa Redonda. Esse ano a premiação tá mais do que especial, porque completa 10 anos. Em breve começa a votação e, para nossa grande felicidade, contamos mais uma vez com a Baltec e a Lux Color no troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Troféu Mesa Redonda, você já sabe, é só aqui na TV Gazeta. Vai ser legal esse ano, né, Chico? Vai ser legal, vai ser super bacana, porque é um momento muito especial. 10 é a camisa que consagrou Pelé, né? E 10 é o número favorito da TV Gazeta, que já foi 11, mas hoje é 10, porque é a melhor de todas no esporte. Fim de papo. Eita, gostei. Série A, quase vamos ver. O negócio aqui. Vamos ver aí na Série A os confrontos dessa rodada do Brasileirão. Olho nos jogos. Logo mais às 7h30 da noite, o Vasco recebe o Vitória em São Januário. No mesmo horário em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta o Santos. Às 9h, o Criciúma encara o Fluminense no Heriberto Ulce. Também às 9h, no Couto Pereira, tem o duelo alviverde entre Curitiba e Goiás. Já às 9h50, o São Paulo pega o Atlético Mineiro no Morumbi. O Corinthians vai até o Moisés Lucarelli visitar a Ponte Preta. E no Mineirão acontece o jogo dos líderes entre Cruzeiro e Botafogo. Amanhã, às 7h30 da noite, tem Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Às 9h, o Bahia tem pela frente o Internacional na Arena Fonte Nova. E fechando a rodada, a Portuguesa joga contra o Lanterna Náutico no estádio do Canindé. E o grande jogo da rodada acontecerá em Belo Horizonte. Cruzeiro e Botafogo podem fazer uma decisão antecipada do Brasileirão. Na véspera do jogo, o grande craque do time carioca foi aos microfones e fez críticas que podem ajudar o futebol brasileiro.
A grande novidade do Botafogo em relação à equipe que derrotou o Santos na Vila Belmiro no último domingo será o retorno do atacante Lodeiro, que cumpriu suspensão. Em contrapartida, o zagueiro Dória vai desfalcar o time no jogo de logo mais contra o Cruzeiro no Mineirão por conta do terceiro cartão amarelo recebido na última rodada. Detalhes de um dos jogos mais aguardados deste Campeonato Brasileiro. Confronto que coloca frente a frente as duas melhores campanhas da competição. E mesmo diante de toda a magnitude que a partida adquiriu, o craque Seedorf tratou de minimizar o peso desse duelo. É um jogo maravilhoso agora, porque o primeiro contra o segundo classifica, então tem esse valor de ser um jogo com os dois times liderando o campeonato. Mas são 3 pontos, como todos os jogos, então a gente vai enfrentar esse jogo como todos os outros, com uma atenção diferente, simplesmente porque é o líder. Uma das principais preocupações de Seedorf, não só para esse jogo, mas também para o restante da temporada, é com a atuação da arbitragem. Sinto uma diferença de quando eu cheguei aqui até as últimas 8 rodadas, mais ou menos, que começaram a não pitar mais faltas. Difícil pitar faltas a meu favor. Eu não sei por que essa mudança, porque eu não sou um jogador que cai o tempo todo, e eu espero que isso muda, porque senão eu vou ter que cair, como gostam aqui. Todo mundo cai, toma cartão, pede cartão, essa coisa toda. Então vou me ter que adaptar ao jogo brasileiro, que eles falam que eles ficam chateados com isso, os juízes. Agora, um jogador que não faz isso, tem que ter uma atenção diferente. Na justiça, nada a favores. E o meio holandês também mostrou personalidade ao ser questionado sobre outra das mazelas do futebol brasileiro, o calendário. Tem que ser visto, com certeza. Mas tem bastante coisa para rever aqui no Brasil em termos de calendário. Acho subhumano, todos esses jogos assim, ninguém aguenta. Por isso tem tanto infortúnio também, tem tanta gente machucado. Já o líder Cruzeiro também terá um retorno importante para o confronto contra o Botafogo. Ceará, que foi poupado no último final de semana. Esse ritmo de jogos acaba desgastando todo mundo. E então, como o Marcelo decidiu me poupar no jogo anterior, faz parte da coerência que eu volte nesse jogo aí, um pouco mais descansado, com o tanque um pouco mais abastecido, né? E o elenco cruzeirense está encarando a partida como uma verdadeira decisão. Claro que é um jogo especial e a gente encara como mais uma decisão, e sabendo da importância que é a vitória, até porque a gente vencendo, a gente abre 7 pontos, né? Num campeonato como esse, a gente sabe que isso é muito valioso, né? Bom, antes de mais nada, é um prazer rever esse menino, o William, né? Agora com o bigodinho. Saudade, né? Esse aí, o Corinthians bobeou, né? O Cruzeiro foi lá, trouxe de volta, o Cruzeiro não tem ataque, podia ter contratado esse menino de volta, podia ter trazido o Elias de volta, né? Podia ter trazido tentado o Jô, né? Por que não? O Jô nasceu aqui no Corinthians. Enfim, o Corinthians bobeou muito em repatriamento de alguns jogadores que foram vendidos, mas poderiam ter voltado para o próprio Corinthians e não para reforçar o Cruzeiro. O William está fazendo 1 a 2 jogos por jogo, esse William de bigode aí. Belo bigode, aliás. Um belo bigode, tá bonito o William. Tá. Ele tá bonitão, o William. Eu dei para ele em 2010 o prêmio de troféu Mesa Redonda, o melhor. O troféu também. Eu dei o troféu. O outro aqui já estava rindo aqui. Eu dei o troféu Mesa Redonda. Tá? E o William está aí como revelação do campeonato. E não sei por que voltou e não voltou para o Corinthians. Devia ter voltado para o Corinthians. Né? São as coisas que não dá para entender. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Olha, para quem está lá atrás do Cruzeiro e do Botafogo, uma esperança no final do túnel aí. Está todo mundo reclamando de cansaço. Tá? É o Seedorf reclamando do calendário, é o Ceará reclamando do cansaço, que eu tenho que descansar um pouco, eu tenho que jogar os jogos, outros não. É o William reclamando de cansaço. Então, daqui um pouco, será que esses caras não vão pregar? Não vão pregar? Ó, o William aí, bonitinho o William. Deixa nessa imagem, vai. Grande William. E esse é bom de bola, esse menino, viu? Chuta de qualquer... E voltou da Europa chutando de qualquer lugar.
de fora da área, colocando no ângulo. Para ele não tem bom. Ele aproveitou o estágio dele no exterior e trouxe. E não tem esse negócio de dificuldade de se adaptar. E encaixou no Cruzeiro como se estivesse jogando sempre lá. E no Cruzeiro ainda tem o Everton Santos, que começou no Corinthians, que fez aquele golaço, o gol mais bonito para mim do Campeonato Brasileiro, que deu um chapéu e mandou no ângulo, né? E tem o Nilton, que começou no Corinthians também. Passou pelo Vasco e tal, mas o Nilton. Então, motivos de sobra para eu torcer para o Cruzeiro. Tomara que o Cruzeiro ganhe. Mas se ganhar, ele dispara. E aí acabou esse campeonato chato de pontos corridos, que não tem a menor expectativa, não tem a melhor possibilidade. Quando um clube dispara na frente, dispara e acabou o campeonato. Eu espero que não aconteça isso, porque senão vai ser um porre, né? Vai ser um porre. Até mais 3 meses, até dezembro, ficar aqui falando e o Cruzeiro já campeão brasileiro por antecipação. Mas vai ser uma chatice. Eu vou pedir para trabalhar no Mulheres. Não, mas aí a gente vou fazer fofoca com a Mama Busqueta. Mama o quê? Que não sou eu. Mama Busqueta. Eu não sou a Mama Busqueta. Ela é sua prima, Chico. Bom, mas fala a verdade. voltando... A minha intimidade, você me dá licença, você me reserva desculpa. a mim mesmo. Tá bom, desculpa. Muito obrigado. Está esclarecido. Voltando a Botafogo Cruzeiro, diferentemente de você sabe que eu gosto dessa forma de pontos corridos. Uma vitória do Botafogo põe fogo, me permita o trocadilho, mas põe fogo no campeonato, porque essa é a diferença aqui é de 4 pontos hoje. Hein? Sim, mas o Sidorf tem total razão de reclamar. O que acontece no Brasil, Chico, é algo ridículo. Não faz sentido você ter jogo terça, quinta, sábado, como aconteceu agora nas últimas semanas. Isso é um absurdo, isso é um retrocesso. O Sidorf está acostumado com um calendário do futebol europeu, um calendário sensato, organizado. Veja só, ele já é um veterano. Está começando com uma barriguinha ali, então, né? Começando a aparecer uma barriguinha no Sidorf. Então, veja só, é um campeonato muito desgastante. E aí, eu mais uma vez aproveito para manifestar o meu inconformismo com a atuação do Sindicato dos Atletas, que no passado até conseguiu realmente aumentar as férias dos jogadores, a barriguinha do Sidorf, que os jogadores tivessem 30 dias de férias. Isso aí é barriguinha de chope, olha lá, a barriguinha de chope dele lá. Não é, Pascoal? Você que conhece barrigas, né? Não de chope, não que você tome chope. Então, mas barriga de chope dele. Agora, deve estar lá, ó. Recentemente, lá no Botafogo mandando bala, tá bem o calor do Rio, né? Deixa o Celso falar do calendário, ele nunca fala do calendário. Recentemente eu vi uma manifestação, por bonita, exemplo, do Sindicato dos Atletas, brigando porque os jogos da Copa do Mundo podem atrapalhar os europeus por causa do horário em que as partidas serão jogadas. Por favor, né? Batalhem pelos atletas, por um calendário mais decente. Jogadores como Paulo André já tomaram iniciativa, Rogério Ceni, também se unam numa associação para mudar a história do futebol brasileiro. Não adianta só eu ficar falando aqui, como diz a Anitta, fazendo até uma certa ironia. Ele nunca fala do calendário. Eu vou continuar falando enquanto não mudar. Agora, não adianta só eu falar, os jornalistas falarem. É um grito os jogadores, no deserto, exato, é pregar no deserto. Os jogadores têm que largar a acomodação do lado, principalmente os grandes nomes, e tem que se unir para mudar alguma coisa. Tem que cobrar dos dirigentes, os dirigentes de clubes também que só reclamam, mas na hora assinam lá e aceitam o calendário. O Campeonato Paulista com cada vez mais rodadas, com 24 datas, espremendo o calendário cada vez mais. Então, se não houver essa predisposição para mudar, eu estou aqui nessa bancada, 15 anos, vou fazer 16, e vou continuar falando a mesma coisa. E lamentar, porque dizem que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, mas a organização é nota 0. Eu acho que você está certíssimo. Olha, eu faço 3 dias de esteirinha na academia, já fico cansada, imagina o futebol, não é verdade? Você tem razão, Celso, longe de mim. Depois de perder 2 partidas seguidas, o Santos tem mais uma pedreira hoje à noite pela frente, hein? O Grêmio. Uma vitória deixaria o Peixe perto do G4. Já uma derrota pode acender a luz, da cor da minha blusa, amarela, lá na Vila Belmiro. As notícias do Peixe com Osmar Garrafa. Após 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Santos vai em busca de reabilitação logo mais contra o Grêmio em Porto Alegre. E Claudinei Oliveira sabe que enfrentar o Grêmio na Arena não é tarefa fácil. É um elenco muito forte, né? Muito bem dirigido pelo Renato. E dentro da casa deles são muito fortes, a torcida vai, o torcedor empurra a equipe o tempo todo. A gente tem que ter tranquilidade para explorar
alguma deficiência que a gente identifique do Grêmio para tentar conseguir o resultado. Para a partida dessa noite, Galhardo entra na direita, Gustavo Henrique fica com a vaga de Durval na zaga e Arouca e Montijo estão à disposição. Aliás, contar com a volta de Montijo é motivo de comemoração. Falar do Montijo é fácil, né? Um cara fácil de se lidar, extremamente profissional, extremamente comprometido, tanto na parte tática como nos treinamentos físicos. Ele está sempre à disposição, tecnicamente. Um jogador muito acima da média, e agora a gente vai ver, se a gente puder começar com ele, ótimo, se não der para começar com ele, a gente vai tentar alguma solução pelo menos para o primeiro tempo e apostar no Monte para o segundo. Com tantas dúvidas, o técnico Claudinei Oliveira só deve confirmar a equipe momentos antes da partida. O provável Santos para enfrentar o Grêmio logo mais na Arena, com Aranha no gol, Galhardo pela lateral direita, Edu Dracena na zaga ao lado do garoto Gustavo Henrique e Mena pela lateral esquerda. No meio-campo, Alisson, Arouca, Cícero e Montijo. No ataque, Thiago Ribeiro e Gabriel. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Apesar dos últimos 2 tropeços do Santos, o Santos tem me agradado muito. Na verdade, tem sido uma agradável surpresa. Desde que o Neymar saiu, eu desconfiava um pouquinho do futuro do Santos. Depois, quando levou aquela cachapada do Barcelona, perdendo por 8-0, imaginava o caos. E o time tem apresentado um bom futebol. Claro que tem uma certa irregularidade, tem muitos garotos. Problema que passa a ser resolvido com a volta de 2 jogadores bem experientes e de muita qualidade, o Arouca e o Montijo. O Arouca até que jogou um pedacinho já da última partida. O Montijo é o homem de criação, não por acaso fez sucesso no Cruzeiro, o Corinthians brigou por ele tanto tempo, o Santos o contratou, ele não conseguiu ainda ser aquele Montijo que levou para ser, que acabou apresentando futebol suficiente para atuar depois na Argentina e que o consagrou no Cruzeiro. Mas é um jogador que a qualquer momento pode realmente brilhar. Qualidade técnica para isso ele tem, ganham os garotos e ganha principalmente o Santos, Chico. Bom, Santos, na minha opinião, o Santos está muito irregular nesse campeonato brasileiro, né? Por causa da molecada, eu acho. Pode ser que seja por causa da molecada, não sei, mas está muito irregular. Eu, por exemplo, achava que ia ganhar do Botafogo na Vila. Não ganhou, perdeu. Agora, eu acho que hoje perde do Grêmio. É capaz de Santos ganhar, não sei, está muito alto e baixo, sabe? Tem dia que a molecada corre mais, tem dia que corre menos, tem dia que pinta uma luz lá no Thiagão, o centroavante, ele vai lá, marca um gol, às vezes perde gol feito. É complicado o Santos, né? O Santos está numa, vamos dizer assim, numa época de mudança mesmo, né? Então a gente até entende. Mas como disse aí a Anitta no começo da matéria, o Santos, se perder, já tem que ligar a luz amarela não, já a luz vermelha mesmo, que pode cair para a segunda divisão. Agora, se ganhar, já fica bem que encosta no G4. Então, isso aí favorece o Santos. Agora, é um time irregular, né? Muito irregular. Joga 3 jogos bem, 4 ruins e assim vai. Tá parecido com algum outro aí que eu já ouvi falar, viu? Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Corinthians fazem essa noite um duelo quente, já que uma derrota ou um empate seria um resultado péssimo para os 2 lados. Adriano Dolfi acompanhou o último treino da Macaca antes do jogo. A Ponte Preta interrompeu a série negativa de 6 derrotas, mas não da forma como esperava. O empate com o Flamengo deixou a Macaca a 8 pontos da zona de segurança na tabela de classificação. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta olhar a tabela. A gente tem que precisar pontuar. Temos que começar a pontuar o quanto antes, porque senão vai ser muito tarde, então a gente tem que aproveitar esses 18 jogos e pontuar. As últimas vitórias do time de Campinas foram contra o Criciúma, em jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana no mês de agosto. E a chance de voltar a vencer será contra um velho conhecido no ano, o Corinthians. Foram 3 partidas no ano. Vitória da Ponte na fase de classificação do Campeonato Paulista. E depois, 2 derrotas. A última no primeiro turno do Brasileirão 1-0. Mas a derrota que mais doeu foi o 4-0 no mata-mata do Paulistão, que interrompeu, aliás, uma série invicta da Ponte. A gente cometeu alguns erros, a gente não pode cometer nesse jogo, mas teve uma série invicta, mas faz parte. Eu acho que o futebol, uma hora ou outra, a gente ia perder. Acabou perdendo para o Corinthians. Mas é outro campeonato,
é outra visão, então a gente tem que estar focado, esquecer aquilo. O adversário, curiosamente, não vive um grande momento. Jogo em que as duas equipes buscam a vitória com objetivos diferentes. Para a Ponte, vale a sobrevivência no Brasileirão. Estamos trabalhando para isso. O time está começando a ter uma cara, o treinador está nos dando maior apoio, a comissão técnica. E o time está pegando confiança, cara. Nós estamos precisando de uma vitória aí para a gente começar a dar uma sequência no campeonato. Bom, meus amigos, e lá pelas tantas no treino de ontem, o Jorginho e o Rildo bateram uma boca legal, né? Quer dizer, o clima não está bom entre os jogadores da Ponte Preta e nem com o técnico. Houve uma discussão, o Jorginho mandou o Rildo cumprir algumas determinações táticas, ele não gostou. Na verdade não foi bem isso. O Rildo estava treinando entre os reservas. Aí o Jorginho colocou ele no time titular. Só que com 15 minutos de treino, ele já sacou de novo o Rildo do time. Aí o Rildo foi reclamar junto ao auxiliar. Poxa, o cara me põe para treinar 10 minutos, melhor me deixar no departamento médico. E aí isso gerou um mal-estar, houve a discussão e ele foi expulso depois do treino devido a essa confusão. Mas você vê, e a Ponte Preta, ela está sendo, nos últimos tempos, escada para o Corinthians se reabilitar, né? Foi isso aí nos últimos jogos, né? Aquele 4-0 no Campeonato Paulista, 1-0 no primeiro turno, o Corinthians não estava bem também. Enfim, sei lá, mas que a Ponte Preta não está bem, não está. E muita gente já aposta que 2 times já caíram. Um é a Ponte Preta, o outro é o Náutico. Eu não faria essa aposta, mas, enfim, mais umas 3, 4 rodadas, se a Ponte não se coçar, cai mesmo. É porque, pelo futebol apresentado, né, se o time está jogando bem, a Ponte até fez uns bons minutos contra o São Paulo, contra o Flamengo estava também razoavelmente bem, deixou escapar a vitória no finalzinho do jogo. Eu diria que é um jogo divisor de águas para os 2 times. Para a Ponte, na esperança de permanecer na primeira divisão, e para o Corinthians, para sonhar com Libertadores, mas sobre o Corinthians a gente vai falar agora, né? Mas só uma coisinha antes da gente falar, só lembrando que a Ponte Preta ganhou o título de campeão do interior, não foi? Esse ano, no Campeonato Paulista? Foi sim, foi, ela ganhou o campeão do interior, quer dizer, é um bom time de futebol, não é um time ruim, mas só que, sabe, esses encontros e desencontros, troca muito de técnico, fez uma bobagem tirar o Guto, né? O Guto está na Portuguesa, é capaz da Portuguesa não cair e a Ponte cair. Quer dizer, era mais fácil deixar o Guto lá. Né? Então é tudo muito complicado. A Ponte Preta realmente... O Guarani nem se fala, nem sei que divisão está o Guarani. Está na terceira divisão. Na terceira divisão. Terceira divisão. Brigando com o meu querido Mojimirim para subir para a segunda. Pois é. E olha que Ponte Preta e Guarani já foram... A Campinas já foi a capital do futebol brasileiro, hein? Só dava Ponte e Guarani em todos os torneios nacionais e regionais. Olha que decadência. Cheio de desfalques, mas apostando na retomada do bom futebol, o técnico Tite já tem a equipe definida para encarar a Ponte Preta e, quem sabe, iniciar uma arrancada decisiva para se aproximar da luta por uma vaga na Libertadores. Do CT Joaquim Grava, Luiz Henrique Gurian tem as informações do Timão. O acerto ou reacerto do Corinthians. Tá difícil. Do elenco cheio de alternativas para soluções para escalar o time. Departamento médico com o Alessandro, panturrilha. Tem ainda os operados Guilherme Andrade, Renato Augusto e Fábio Santos na manhã de hoje. Assim, para enfrentar a Ponte em Campinas... Está definida a equipe, entra o Maldonado na equipe, o demais é a mesma equipe. E o Igor, a saída do Alessandro e a saída do Fábio Santos, demais a mesma equipe que iniciou contra o Goiás. Com esta escalação para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, reencontrar a tranquilidade, mostrar que o Corinthians é mesmo um time vencedor e afastar essa história de treinador que perdeu a mão do elenco, já está abatido taticamente, não sabe mais como explicar o momento ruim do Corinthians. Pois é, Tite, em cima de todos esses comentários, pensa assim. Faz parte da cultura do futebol, de uma cultura brasileira, inclusive dessas manifestações ecoarem na imprensa. Isso significa? Que é do jogo, é da vida, é da nossa cultura, é real. E só com vitória se vira isso? Trabalho antes. Eu queria que você confirmasse ou desmentisse, Tite, a informação de que no seu vestiário houve um encontro do grupo fechado e a história foi o seguinte: tudo bem, não dá mais para Campeonato Brasileiro, o Tite não se fala mais nisso, mas a partir de agora vira questão de honra
ganhar a Copa do Brasil. Aconteceu essa conversa? É duro tu parte de uma afirmação querendo... Nós queremos classificar para a Libertadores, nós queremos todos os títulos que nós disputarmos, mas a gente tem consciência também de que problemas acontecem e daqui a pouco não conduzem. Nós temos que pensar no jogo da Ponte Preta, passo a passo. Essa conversa não teve? Ela tem em cada jogo. Se você passa o jogo, a gente sempre avalia toda essa situação. Agora, questão de honra, não. Questão de honra, não. Todos têm honra. Tem 20 times que têm honra. É o momento corintiano, que passa por vida pessoal, como a presença de Alexandre Pato no show da Beyoncé, depois da derrota para o Goiás. Vai sair a justa, né? Todos nós somos figuras públicas. Todos nós somos figuras públicas e todos nós trazemos conosco uma responsabilidade do clube e da nossa atividade, né? Feita ela de forma respeitosa, não vejo problema nenhum. É o Corinthians, esperança. Por isso, falar em título, por que não? Enquanto matematicamente tiver chances, absolutamente se briga. Você não quer retirar absolutamente possibilidades, não. Isso aí, inclusive, quer dizer que tem que assumir a outra, que é o nosso objetivo, que ele é de Libertadores. Corinthians, cheio de confiança. É o que ele precisa também. No caminho, uma ponte. E se passar, reencontra a tranquilidade. Corinthians, gente. É nós, mano, não é assim? Então, se é nós junto. Não tem só uma parte da coisa. É tu também, Denis. Tá ligado ou não? Pronto, tá ligado. O Denis aí, no caso, é assessor de imprensa do Corinthians, né? Um dos garotos lá. Bom, meus amigos, eu estive lendo no UOL a coluna do meu querido, grande, estupendo e magnífico Neto, né? O grande Neto, camisa 10. E lá o Neto diz o seguinte, que o Tite colocou o cargo à disposição depois da derrota para o Goiás. E só que não foi aceito pela diretoria, porque o Tite perdeu a paciência. Ele falou, se eu sou o problema, então eu não quero prejudicar o Corinthians, então eu saio, não é verdade? Mas aí entrou a turma do deixa disso, convenceram ele a ficar. E é aquela velha história que eu insisto, o problema não é o Tite, o problema são alguns jogadores. Que o Tite não é mais unanimidade no Corinthians, já deu para perceber que não é. Não sei se entra o elenco ou com a diretoria, mas não é mais. Porque se ele fosse, acontecia o que aconteceu na época do André Sanches. O André Sanches desceu e falou, olha, vocês perderam para o Tolima, então... Fica o Tite e sai todo mundo. Eu vou prestigiar o Tite e está acabado. Renovou o contrato do Tite, fim de papo. E em torno disso se aglutinou o pessoal ao lado do Tite, né? Então, com essa dica que o Neto deu hoje no UOL, a gente fica preocupado. Porque já sabe que no Corinthians não é mais aquela maravilha que era, né? Já está com aquele zum. Então hoje o jogo da Ponte, Celso, passou a ser... A Ponte virou um monstro. Apesar de toda a crise que a Ponte está, com todos os problemas que a Ponte está, virou um monstro. Se não ganhar da Ponte hoje, eu não sei o que pode acontecer. E tem o Cruzeiro no final aí da semana. Quer dizer, ou vai ou racha. Mais 2 jogos aí para o Corinthians, ou vai ou racha. E que o Pato foi na Beyoncé, ele estava de folga, ele tinha o direito de ir. Só que foi uma derrota vexatória, né? Então, se manca, vai e não deixa de ser fotografado, né? Fica quieto, não bota em Twitter e tudo mais, que aí também os caras ficam falando, o cara não tem vergonha, perde pro Goiás e vai no show da Beyoncé. Chico, eu sinceramente não entendo isso sobre o Tite, não. Se fosse uma aposta, um treinador que ninguém conhecesse, poxa, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, o Corinthians jamais tinha conquistado uma Libertadores América. Então, cogitar a demissão dele é a coisa mais absurda que existe. Ele colocou o cargo à disposição. Claro. E aí eu concordo com você no sentido, a diretoria do Corinthians deveria não só concordamos com isso, como vamos renovar o seu contrato por mais 2 anos. Contrato. Assina aí, e aí acaba com qualquer especulação. Exatamente. Ele é o cara e ponto final. E já mostrou que ele é competente. Por que um técnico deixa de ser competente por causa de 4 jogos sem vitória? Tem outras questões, mas enfim, é pauta para um programa inteiro e nós não temos mais tempo.
Embalado no campeonato com uma sequência de 8 jogos sem derrotas, o Atlético Mineiro está pronto para encarar um adversário que ultimamente traz boas recordações. Em 5 jogos disputados contra o São Paulo em 2013, o Galo venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas uma vez. Veja como foi a preparação da equipe mineira com o repórter Alexandre Silvestre. O sorriso estampado no rosto do Ronaldinho, de dentadura nova. O aquecimento estilo ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O rachão divertido com o professor Cuca batendo uma bolinha. São sinais de que o Atlético Mineiro, apesar da proximidade, não está mais tão preocupado com a zona do rebaixamento, logo ali, 4 pontos para baixo. A gente já está entrosando, né? A gente já sabe o que cada jogador já faz dentro de campo, né? O lado bom do Fernandinho, do Jô. Então é bom que a gente também mudou nossa postura de jogar, né? A gente pegou uma fase muito ruim depois da Libertadores, então a gente já está, né, praticamente 8 jogos sem perder. Então isso pra gente é muito bom. Feliz, motivado, subindo na tabela, um jogo a menos do que a maioria dos outros times, inclusive o São Paulo. O Atlético Mineiro, rival implacável do tricolor paulista na última Libertadores da América, está pronto mais uma vez para estragar os planos do clube do Morumbi, agora no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo difícil contra o São Paulo, né? Sempre foi. Competição diferente. A rivalidade sempre vai existir agora, depois da Libertadores. Mas tranquilo, São Paulo vem numa boa fase agora, né, nesses 2 jogos que ganhou, com a chegada do Muricy, e nós mais ainda. Então, mais um jogo bom. Cuca não tem problemas de última hora. Guilherme e Gilberto Silva não vieram para Sampa porque já estavam machucados. O técnico do Galo poderá repetir contra o tricolor logo mais a mesma escalação que iniciou o jogo passado. Vitória fora de casa diante do Grêmio. Gol de Fernandinho, que enfrentará o ex-clube dele sem ressentimentos. São Paulo é um clube que eu tenho um carinho enorme, tenho muitos amigos lá dentro e torço bastante para eles, como eu falei, depois do Atlético. Outro que já esteve do lado de lá é Tardelli, que costuma ser competente quando encara o time que o revelou. Desde minha chegada no Atlético, eu sempre tive a oportunidade de fazer gol, né, desde 2009. Percebeu o clima positivo que envolve o Atlético Mineiro? Será que adianta cutucar o Galo com vara curta? Como é que é ver o Cruzeiro lá em cima? Não, a gente não está se importando muito, não. Nem mesmo a ótima campanha do verdadeiro rival do Atlético, o Cruzeiro, líder isolado, que tem grande chance de ser o campeão brasileiro desse ano, tira o sorriso dos atuais donos da América e, quem sabe, do mundo em dezembro. Ronaldinho que o diga, quer continuar brilhando em todos os sentidos. Ó, tá bonito, tá bonito. E o torcedor São Paulino tem motivo de sobra para mais uma vez comparecer em peso ao Morumbi. Além do duelo contra o Galo, o tricolor vai comemorar mais um recorde de Rogério Ceni e uma marca histórica de Luiz Fabiano. A reportagem é de Felipe Esboril. Um jogo recheado de rivalidade e números. Um adversário já bastante conhecido, o Atlético Mineiro. Só este ano foram 5 jogos com o Galo, 4 pela Libertadores, apenas uma vitória. Aliás, coisa que o pessoal por aqui não gosta nem de lembrar. Mas quem está por aqui e chegou há pouco tempo, conhece muito bem o adversário. Eu joguei ano passado contra eles, uma equipe boa na bola parada, jogadores bem altos. E uma equipe que o Cuca, né, sabe mexer com os jogadores. Então, é claro que quando se trata dessa rivalidade de jogar muitas vezes no ano, é claro que vem essa rivalidade naturalmente. A revanche. Parece até nome de filme, não é verdade? Mas aqui não tem essa de ficção. A realidade é que a revanche existe, porque a última Libertadores o São Paulo foi eliminado justamente pelo Atlético. Tudo bem, esse assunto já foi superado, agora a fase é outra. Quando eu cheguei, falaram 12 jogos que estava sem ganhar, né? Estava acompanhando. E até nos primeiros jogos contra o Atlético Paranaense, que eu estava aqui, né? E o Flamengo, que
que batemos na trave para ganhar o jogo e não conseguimos. E isso, você jogando na zona de rebaixamento é difícil, ver motivação, você quer sair dali de qualquer jeito, você quer ir para cima do adversário e acaba que às vezes você até extrapola e acaba deixando espaço, como eu falei que estava acontecendo. Além da revanche, esse jogo está recheado de números. Quer ver só? O goleiro Rogério Ceni vai completar 1.100 jogos com a camisa do São Paulo. Luiz Fabiano pode marcar o 100º gol no Morumbi. E o São Paulo pode ficar 3 rodadas sem levar gols neste Campeonato Brasileiro. Algo inédito até aqui. Com a chegada do técnico Muricy Ramalho, parece que o time melhorou. Melhorou porque agora todos seguem o que Muricy diz. E a maioria deve estar atenta, porque logo mais Ronaldinho Gaúcho estará em campo. E o cara merece uma marcação mais do que especial. Não sei como que o professor vai definir isso aí é uma coisa dele. É claro que, no meu pensamento, é claro que ele merece uma marcação, ainda mais quando ele joga no meio. Quando ele joga na lateral, fica mais complicado de pegar ele individualmente, mas pelo meio eu acho que ele merece sim. Resultado final da nossa enquete: Gilson Kleina deve permanecer no comando do Palmeiras no ano que vem? Sim, 67,4%. E falando nele, ele foi absolvido pela expulsão contra o Atlético Paranaense. Feito? Depois a gente traz mais detalhes para vocês. O programa de hoje termina aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Fique com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Um grande abraço para o Neto, grande, estupendo e magnífico Neto. Tchau. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with fathers always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price that you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that Gazeta Esportiva. Oferecimento